irmão e irmã que acompanha esse canal de Reflexão São Jerônimo. Hoje é dia 28 de abril, quinto domingo da Páscoa, e nós iremos meditar o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Mas antes nós iremos dar uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 26 a 31, que é justamente a primeira leitura do dia de hoje, e que descreve um episódio de Paulo em Jerusalém, que não é bem acolhido pela comunidade, mas a intervenção de Barnabé será bastante decisiva e Barnabé apresenta então Paulo aos apóstolos, destacando 3 características do discípulo e da discípula de Jesus. O primeiro elemento é ter encontrado com o Senhor e mudado o rumo da própria vida, ou seja, uma mudança de mentalidade. O segundo é ter a experiência de ouvir o Senhor e entrar em comunhão com Ele. E o terceiro, se comprometer com Jesus, anunciando o Evangelho com ousadia, sem medo de provocar, portanto, conflitos. Paulo é acolhido, é enviado para Tarso, porque estava escapando da perseguição, e comungando desses 3 aspectos do discipulado, a comunidade vai crescendo, sendo alicerçada em Cristo. Bem, essa primeira leitura está em sintonia com o Evangelho de hoje. Esse Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8, está situado no grande discurso de despedida de Jesus na última ceia. Por isso ganha essa dramaticidade, também essa densidade, pois Jesus revela o seu amor incondicional, pede para permanecer no seu amor, num contexto de fragmentação da comunidade, de traição e também de negação. Então, apesar dessa fragmentação, esse discurso visa mostrar que a cruz não leva à ruptura da relação com Jesus. Pelo contrário, leva à plenitude, e aí surge a necessidade de acreditar no amor, mesmo no contexto de traição e negação. Bem, Jesus se revela como a verdadeira videira, com certeza para se distinguir das falsas videiras num contexto de perseguição. Bem, a imagem da videira era bastante utilizada no Antigo Testamento para falar da comunidade de Israel. Bem, a novidade aí de João é que ele identifica a videira com Jesus Cristo, e o pai é o dono da videira, ou seja, o agricultor. É o pai que garante a fecundidade dessa videira, cortando os galhos que não produz fruto, removendo, podando, limpando. Bem, essa atividade é voltada para os ramos, que aí nós vamos ter a terceira figura que aparece, que é justamente aí, a comunidade. Então, tanto a poda como o ato de cortar tem uma única finalidade, produzir frutos. Bem, as podas elas são necessárias, mesmo estando no segmento, pois expressa esse contínuo processo de conversão. Aqui se distingue os ramos que produzem frutos daqueles que não produzem frutos. Aqueles que não produzem frutos, Deus corta, expressando um discipulado estéril. Mas a pergunta que podemos fazer é como é possível ter ramos unidos à videira e não produzirem frutos? No contexto da comunidade joanina, percebe-se que há membros da comunidade que estão ligados a Jesus, mas por motivos alheios ao segmento, ou seja, por causa do status ou alguma forma de receber benefícios sociais, mas não desejam seguir o mandamento do amor. Então temos que ter presente que esses versículos têm como finalidade responder qual seria o fundamento da comunidade justamente no momento no qual ela está toda fragmentada. Bem, a comunidade se torna pura, diz o texto, por meio da palavra, pois é a palavra que deixa a pessoa apta a produzir frutos. Nesse dom de ser purificado pela palavra, o discípulo tem força para exercer sua missão. E no versículo 4, aparece aí o apelo, o imperativo a permanecer em Jesus, pois dele se recebe a seiva fecunda que frutifica, ou seja, essa seiva é uma vida perpassada pela graça, ou seja, pelo Espírito. O permanecer em Jesus não é um conselho, mas uma ordem, certamente reflexo da hostilidade externa que os discípulos viviam. Assim era necessário permanecer no amor de Jesus, mas também por ser um caso de vida ou morte, dado que um ramo não pode viver fora da videira. Bem, o verbo permanecer, ele provém do verbo morar, habitar, tem a conotação do definitivo, do perene, de um relacionamento de confiança e fidelidade recíproca. Sem esse vínculo, torna-se impossível a vida dos ramos e a existência de frutos. Então, a permanência recíproca é condição para uma vida fecunda e assegura um verdadeiro discipulado.
Bem, as consequências do permanecer ou não em Cristo são descritas nos versículos de 4 a 8. Assim podemos perceber que há uma reciprocidade, uma unidade, mas a videira e ramos não são a mesma coisa. Bem, os discípulos, as discípulas são ramos e não videiras, e dela depende. Por outro lado, os ramos são indispensáveis para a fecundidade da videira. Então, Jesus é fecundo no mundo por meio dos ramos da comunidade. Os versículos de 4 a 5 apresentam as condições para a produção de frutos, estabelecida por Jesus. Os discípulos não podem produzir fruto pelas suas próprias forças, depende da seiva que vem do tronco. Então, a possibilidade de alguém não permanecer é apresentada com tom ameaçador, pois visa acentuar a gravidade dessa decisão. Bem, a responsabilidade pela ruptura é do discípulo, mas também é da comunidade. Por isso a gente percebe aí uma alternância entre plural e singular. O fogo, que aparece nesse texto, é a imagem da extinção completa, acentuando a seriedade da consequência de uma vida cristã sem estreita comunhão com Jesus. Sem Jesus, o ramo não tem consistência, torna-se uma palha, levada por qualquer vento. E, portanto, não fundamentada em Jesus Cristo. Na prática, está afirmando que Jesus é o fundamento, é a vida da comunidade. Bem, ela será improdutiva e morta sem ele. Também afirma que a igreja não é um amontoado de indivíduos justapostos e isolados, mas algo unido, orgânico, que converge para um tronco comum. No versículo 7, enfatiza a liberdade de opção que é dada ao crente e retoma o tema da reciprocidade. Mas desta vez a presença do Cristo se dá mediante sua palavra. O tom depois muda para um tom de promessa ligado à esfera da oração, pois a finalidade última é que o Pai seja glorificado. O Pai é glorificado pelo Filho, mas também pelo discípulo que produz frutos. Produzir frutos, portanto, visa a glória do Pai e a vida cristã, isto é, tornar-se um discípulo e uma discípula de Jesus. O discipulado é assim um processo dinâmico. Quanto mais a pessoa batizada busca a autenticidade no discipulado, tanto mais glorifica o Pai. Mas o que significa glorificar o Pai? Significa ter uma vida perpassada pela caridade, pelo amor, ou seja, produzir frutos. Produzir frutos não significa fazer coisas, mas ter uma vida pautada pelos valores evangélicos, tornando visível o reino de Deus. E aí, podemos colocar algumas perguntas para a gente responder diante desses dois textos. Como ver nosso permanecer em Jesus à luz do mistério pascal? Quais são as podas que acontecem na minha vida? Como está a qualidade do meu permanecer em Cristo? Quais frutos nós estamos produzindo? Nossa vida em comunidade está fundamentada na verdadeira videira que é Cristo? Bem, tendo presente a primeira leitura, o que nos caracteriza hoje como discípulos e discípulas de Jesus? O que fazemos para os cristãos e cristãs que são perseguidos ou perseguidas por sua coerência com o seguimento de Jesus? Bem, eu desejo para vocês um bom domingo, meu irmão, minha irmã.